Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus no Salmo de número 127. Muito conhecido esse salmo. Alguns casamentos que eu tenho a oportunidade de celebrar, gosto muito de ler esse salmo, como foi no último casamento do Zé Vitor, mas Elisa, compartilhamos esse salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor para falar ao nosso coração. Coloca a sua vida agora nas mãos de Deus. Coloca a sua casa. Coloca a sua esposa, o seu marido, seus filhos, sua nora, seu genro, seus netos. Coloca-os nas mãos do Senhor nesse momento. Senhor, é muito bom estar aqui nessa noite, reunidos num só propósito, num só coração, numa só mente, num só espírito, que é o desejo ardente de estarmos diante do Senhor, diante da Tua presença, em adoração, em comunhão com o Senhor e também em comunhão com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Quero mais uma vez pedir ao Senhor por aqueles que estão no leito de hospital nesse momento. Não apenas aqueles aqui da igreja, não apenas nossos familiares, mas qualquer um que esteja nesse momento no leito de hospital. Uns num pronto-socorro, outros numa UPA, outros numa UTI, alguns muitíssimo bem assistidos e outros nem tanto. Mas, enfim, queremos pedir ao Senhor que olhe, Deus, para esses que estão passando por esse momento de dor. Queremos pedir ao Senhor pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pelos nossos filhos. É o que nós temos aqui na terra da parte do Senhor. É a nossa herança, e por isso nós te agradecemos. E também pedimos ao Senhor que fale conosco, ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Salmo 127. Nós fomos chamados para edificar, fomos chamados para guardar, proteger, mas também, graças a Deus, fomos chamados para desfrutar. Edificar, guardar e desfrutar. A nossa leitura da Bíblia Sagrada, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus, ela não acontece num mundo paralelo. Eu amo a Bíblia Sagrada e recebo muito da parte de Deus através dela, porque Deus se manifesta através da vida das pessoas, dos personagens que nós encontramos na Bíblia Sagrada. A revelação de Deus, ela não se dá de uma forma puramente racionalizada,
não se dá também numa dimensão das ideias, mas a revelação de Deus ela acontece no dia a dia de Davi, que é um pequeno pastor, invisível numa nação inteira, e de uma forma graciosa Deus o vê, Deus fala com ele, Deus fala com seus pais, Deus fala com o profeta Samuel, e naqueles eventos cotidianos do dia a dia ali, vem a revelação e a manifestação de Deus. Às vezes nós ficamos pensando em Deus, no relacionamento com Deus, em formas muitíssimo idealizadas. E isso nos leva a pensar em Deus como se Ele estivesse a quilômetros de distância de nós, o que não é verdade. Por isso que todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu sinto essa proximidade de Deus, porque Ele se manifesta na vida de pessoas assim como eu e como você. Deus, Ele é Deus, é totalmente, infinitamente maior do que nós. Somos criaturas, isso é inquestionável, mas em toda essa grandiosidade, esse Deus grandioso, Criador dos céus, da terra, desse cosmos, desse universo que não conhecemos ainda nem como uma gota d'água no oceano, esse Deus grandioso, Ele se revela, Ele entra na nossa vida, Ele distribui dons, distribui graça, distribui dádivas, nos ama, nos acolhe, dá sentido, organiza, direciona a nossa vida, tira a desesperança, nos fundamenta, mesmo nos momentos mais dolorosos e mais difíceis, não é? E eu pensei muito no Salmo 127 essa semana, e como estavas dizendo, a nossa relação com Deus, a nossa leitura da palavra de Deus, a nossa compreensão de Deus, ela nunca pode ser e jamais será distanciada dos eventos que nos cercam. Deus se faz presente na nossa vida e nas nossas vivências com Ele, com os irmãos, com a igreja, nós vamos crescendo no relacionamento com Deus e no entendimento também. Foi uma semana muito diferente para nós, não é? Num domingo à noite, domingo passado, nós estávamos aqui celebrando com muita alegria, não é? Com muita gratidão a Deus, os meus 61 anos, e a Márcia de muito poucas palavras, né? Márcia de pouca conversa, de pouca visibilidade, e naquele dia ela deu um testemunho, né? Foi muito bom ouvi-la, eu fiquei muito feliz, porque o ministério ele começa dentro de casa, pastoreio ele começa no relacionamento com a esposa, pastoreio ele começa no relacionamento com os nossos filhos. E ouvi-los e ouvi-la foi muito bom. E nós chegamos em casa, no domingo à noite, a Márcia já passou direto para o quarto e se deitou, o que não é comum. A Márcia, geralmente, a gente chega, vai comer alguma coisa, descansa, e depois vamos dormir. Na segunda de manhã, eu acordei 6h30 da manhã, e a Márcia ainda estava deitada, e geralmente ela acorda às 5h30. Todo dia, 5h30, 5h45, a Márcia já está de pé. Eu vim para uma reunião que tínhamos aqui na igreja, às 7 da manhã, e quando voltei às 9 horas, a Márcia continuava deitada ainda, né? Isso nos preocupou. Ela vinha tossindo e reclamando de dores aqui no peito. E quando eu cheguei, a Débora já tinha falado com o Samuel. E isso é um pouco do que eu quero falar aqui nessa noite também, a importância da nossa casa, de cuidar dos nossos filhos e de sermos cuidados por eles também. Samuel estava trabalhando, tem uma agenda muito cheia, muito trabalhador. Ele largou o trabalho dele, largou o serviço dele e veio para casa para ver como a Márcia estava e já olhou ali os sinais e disse: pai,
é grave, é urgente, nós temos que ir para o hospital. E a Márcia nunca foi internada, sempre muito saudável, e nós corremos para o hospital, e os sinais, não é, todos clínicos, todos bagunçados e alterados, e já chegou no pronto-socorro, graças a Deus, né, pela graça de Deus e também pelo fato de ele ter feito a residência dele ali no Hospital Evangélico, os médicos, os enfermeiros o conheciam e as portas foram se abrindo e nós já fomos atendidos de imediato e já começou a medicação, exames e sinais alterados e chegaram à conclusão de que ela tinha que ir para a UTI. E hoje eu vim para a igreja com alegria, gente, muito grande. Porque passar uma noite no hospital, numa UTI, não é brincadeira. Embora fosse aquelas UTIs humanizadas, excelente, o Robinho trabalha lá, sabe como que é. Mas você não dorme à noite. As luzes ligadas, os aparelhos ligados, aquele ruído o tempo inteiro. E eu, com toda a minha ignorância, mas olhando para os aparelhos e perguntando ao Samuel, perguntando aos médicos, o que significa aquele número ali e aquele? Olha, aqueles são os batimentos cardíacos, aquele é da pressão, aquele é da saturação que está baixa, que não sei o que mais e tal. E você não dorme, você perde a noção de tempo. Eu já não sabia mais se era terça, se era quarta, se era quinta, se era sábado, que dia que era. E quando você passa, eu já lhes disse, eu sempre venho para a igreja com muita alegria. Porque eu sei que Deus fala conosco através dos irmãos e eu tenho um prazer enorme, assim, celestial, uma dádiva que eu sinto da parte de Deus, que me renova, me fortalece, me alegra muito a ministração da palavra. Mas hoje vir para a igreja foi muito melhor, né? É bom estar aqui. Nós poderíamos estar em muitos outros lugares, mas estar aqui, saudáveis, cantando, nos alegrando, é uma dádiva. E não é à toa que Jesus, ele fala lá em Mateus 25, não é? Para aqueles benditos, vinde, benditos do meu Pai, para o reino do meu Pai, que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque quando eu estive nu, vocês me vestiram. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estive faminto, vocês me deram de comer. Vocês me visitaram. E eles perguntam, Senhor, mas quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? Não, quando fizestes a qualquer um desses pequeninos, era a mim que vocês estavam fazendo. E realmente, o ambiente de um pronto-socorro, o ambiente de uma UPA, um ambiente desse hospital de emergência, ou qualquer desses ambientes, eles são realmente penosos, são dolorosos, e nós precisamos atentar, né, com mais carinho e com mais amor, né, por quem passa por essas situações, né? Então foi bom, graças a Deus, a Márcia está bem. A Bíblia fala que os nossos filhos, eles são a nossa herança. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que isso significa, né, nesse contexto do Salmo. Mas eu quero falar hoje um pouco sobre a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, com base aqui no Salmo 127. O primeiro versículo diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Está projetado aí. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós fomos chamados para edificar a nossa casa. Nós fomos chamados para edificar,
Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Deus é criador, Deus é extremamente criativo, Deus é trabalhador, Deus é organizado, Deus coloca ordem por onde Ele passa, onde Ele está. E sendo criaturas de Deus, criados à imagem e à semelhança de Deus, Deus também nos chama e nos dá esse privilégio de participarmos dessas obras criativas, dessas edificações, né, dessas manifestações da graça natural de Deus. Então, nós fomos chamados para edificar, primeiro, a nossa vida. Eu não sei se pela nossa cultura e criação latina, né, nós não somos muito afeitos ao planejamento. Também, talvez pelas condições socioeconômicas, não dá para pensar na organização da vida. Às vezes nós temos que viver o dia, às vezes nós temos que matar um leão por dia e ter a comida do dia. Não dá para ficar planejando daqui a um mês. Se eu escapar hoje já está bom demais. E tem muita gente no Brasil que vive assim. Eu estou fazendo o meu trabalho agora de pesquisa científica, é sobre a vida dos pastores e o ministério pastoral. E já obtive alguns dados interessantes. Um deles é que mais de 30% dos pastores, eles não têm um recolhimento sequer de aposentadoria, nem de INSS, nem aposentadoria privada, e nenhuma aposentadoria que seja. E não sei ainda se por condições financeiras ou se por falta de planejamento mesmo, né? Então, nós temos que edificar a nossa vida. Nós temos que pensar na nossa vida com a graça de Deus, sem ansiedade e sem tensão, mas nós temos que pensar na nossa vida como algo transitório. Na juventude, nós pensamos muito pouco, e graças a Deus por isso, mas mesmo na juventude, nós precisamos começar a pensar que um momento nós vamos envelhecer, que nós vamos adoecer e que nas enfermidades, nas doenças, nós vamos precisar de socorro, nós vamos precisar de cuidado. Então, nós precisamos edificar a nossa vida. Cuidar da nossa vida em termos espirituais, mas cuidar da nossa vida num todo, em termos de planejamento profissional, planejamento da vida. E eu não tive esses ensinamentos, né? Não convivi com meu pai, tinha que viver um dia de cada vez, sobreviver um dia já era motivo de soltar foguete, de celebrar, porque a vida era muito dura, mas Deus, pela graça dele, pelos atos soberanos de Deus, pela presença de Deus, pela ajuda de Deus, Deus foi encaminhando a minha vida. Eu me lembro com 12 anos de idade, atrás de um balcão, trabalhando num balcão, com 12 anos, estudava à noite, trabalhava o dia inteiro, de 6 da manhã às 6 da tarde, e um dia bateu uma ideia na minha cabeça, com 25 anos, eu vou estar formado e com 25 anos eu estarei me casando. Vou me casar com 25 anos e com 25 anos eu vou estar formado. 12 anos de idade. Ano de 1976. Numa cidade muito pequena. Eu fiquei hoje, né, eu olho para trás e penso, exatamente, me formei com 24 anos e me casei com 25 anos de idade. Pensei comigo, até os 35 anos, meus filhos precisam estar encaminhados. Um homem, ele precisa definir a vida dele o quanto antes. E lia essa semana, né, nesses informativos da internet, uma mesma pergunta que foi feita para dois homens, né, para
o grande investidor lá dos Estados Unidos, Warren Buffett, e também para o dono da Microsoft, Bill Gates. O que foi que propiciou que eles chegassem onde eles chegaram? A pergunta foi feita em lugares distintos, mas ambos responderam a mesma coisa. Não sei se vocês viram essa reportagem. A resposta foi foco. Nós chegamos onde chegamos porque nós tivemos foco. Começamos do nada, começamos pequeno, mas a gente tinha foco. Nós sabíamos para onde a gente queria ir e onde nós queríamos chegar. Então, edificar a vida. Nós precisamos buscar essa ajuda de Deus. Isso aqui não é a linguagem de coach, pode ficar tranquilo. Isso aqui não é uma linguagem motivacional, muito pelo contrário, mas é uma perspectiva bíblica da vida. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus. Se alguém ouvisse o meu pensamento, eu pensar alto, aos 12 anos de idade, pelas condições de vida que eu tinha, eu seria motivo de riso e de chacota. Formado? Como? De que jeito? De que forma? Mas aí entra Deus. Deus é presente na nossa vida, Deus é presente na nossa história. Eu me lembro que eu passei no vestibular com 17 anos de idade e a única possibilidade que eu tinha era a FACEA, porque era a única que era pública, era a única que eu não tinha que pagar, porque eu trabalhava o dia inteiro para ganhar um salário mínimo, pagar o meu aluguel, fazer a minha comida, lavar a minha roupa, cuidar da minha vida. Eu não tinha condições de pagar a faculdade. E eu passei na FACEA com 17 anos, estudei a minha vida inteira em escolas públicas, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Eu me lembro um dia, saindo da faculdade com os conceitos, as teorias na minha cabeça, e eu morava no fundo da igreja, eu morava na igreja, por condições econômicas, eu morava na igreja. Não sei se o Heber se lembra disso, pastor Rivadavio, o tio dele, a igreja ali na Rua 9. Eu saí da faculdade 10h30 da noite, estou indo para casa para trabalhar no outro dia cedo, e passou uma ideia pela minha cabeça. Senhor, como eu gostaria de entender essas teorias. Senhor, como eu gostaria de estudar numa universidade boa, Senhor. Isso há 45 anos atrás. Mas como é que eu poderia estudar numa faculdade boa? Eu tinha que trabalhar o dia inteiro. E era aquela que Deus havia me possibilitado. Mas passou pela minha cabeça, Senhor, como eu gostaria de entender essas coisas, como eu gostaria de poder estudar num lugar bom, onde eu pudesse aprender, onde eu pudesse estudar. Não passaram 4 anos. Deus me colocou para estudar na Universidade Federal de Minas Gerais. E os livros que eu li aqui na FACEA, um deles de contabilidade social, eu fui estudar com o cara que escreveu o livro. E no dia que eu apresentei um trabalho para ele, ele disse, Jesus, foi você que escreveu isso aqui, cara? Foi, professor. Passa lá na minha sala é a 1204, eu quero conversar com você sobre esse trabalho. Ficou muito bom, ficou muito jóia. Deus, nós sonhamos, nós planejamos, mas precisamos da ajuda de Deus, nós precisamos de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Em Deus não existe limites, não existe nada impossível para Deus. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Não tem nada que seja impossível.
dentro da vontade dEle, dentro do propósito dEle, dentro da graça dEle, da soberania dEle, não existe nada que seja impossível. Nós precisamos de edificar a nossa vida e precisamos da ajuda de Deus para direcionar a nossa vida. Eu já falei para Deus muitas vezes, e por isso eu posso falar para vocês, falei, Senhor, se eu tivesse tido 10 pais, a minha vida não teria sido tão bem conduzida como ela foi conduzida pelo Senhor. Deus conduz as nossas vidas. Deus cuida de nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós somos chamados para edificar a nossa vida, insisto, temos o privilégio da parte de Deus de fazer isso, mas não podemos fazer pela nossa própria força, pelo nosso próprio esforço. Nós precisamos da ajuda dEle. E não precisamos nos envergonhar também de contar com a ajuda dEle, de pedir a ajuda dEle. Nós precisamos edificar o nosso lar, nós precisamos edificar a nossa casa. Essa responsabilidade é de todo pai, de toda mãe, de todo pai de família, de toda mãe de família. É responsabilidade do pai, é responsabilidade da mãe, é responsabilidade dos dois. Nós precisamos trabalhar para edificar a nossa casa, edificar o nosso lar, conduzir os nossos filhos, orientá-los no Senhor, no temor do Senhor, a entenderem, a aprender a vida e o estilo de vida que é o propósito de Deus. Me lembro também nas minhas orações de dizer para Deus, Senhor, dá-me um lar, dá-me uma família. Eu saí de casa com 9 anos de idade. Meu pai se ausentou quando eu tinha 8 anos e nunca mais o vi. Não sei para onde foi, não sei se continua vivo, se morreu, não sei. Com 9 anos eu saí de casa, não tive um lar, não tive uma família, não convivi com os meus irmãos. Mas quando eu conheci Jesus, quando Jesus entrou na minha vida, isso passou a ser uma oração, Senhor, dá-me um lar. Senhor, dá-me uma família. Senhor, dá-me uma casa. E, por favor, Senhor, que a minha casa não seja como a casa dos meus pais, nada contra. Que a minha família não passe por aquilo que eu passei, que eles não vivam o que eu vivenciei. Me dá um lar, me ajuda a edificar um lar. Ao mesmo tempo que isso é uma oração extremamente simples, é preciso também ter humildade, é preciso também crer e confiar numa dependência de Deus, de que Ele pode fazer isso e que Ele o fará. Sempre fui extremamente tímido, calado, introspectivo, por causa da história de vida, me escondia. E eu comecei também a orar, falei, Senhor, me dá uma namorada. Ah, que coisa mais, assim, parece tão estúpida, né? Pelo amor de Deus, pedir a Deus para te dar uma namorada, mas fragilidade, sim. Medo, sim. Falta de saber fazer um approach, ser falante, carismático, sim, tudo isso. Era isso mesmo. Mas eu fiz um propósito com Deus. Porque era o Deus da minha vida, que sabia quem eu era, que sabia das minhas limitações, e que sabia que eu sonhava em ter um lar, ter uma família, que fosse edificada com a ajuda dEle, com a graça dEle. Eu cheguei em Belo Horizonte, no seminário, no ano de 1985, 20 anos de idade, um ambiente de
muita carência de jovens e moças. Não era bonito, mas comecei a ser assediado, que a dona Márcia não nos ouça, né? É engraçado esse feeling das mulheres, né? A Márcia foi 2 vezes em Belo Horizonte enquanto eu estive lá, na formatura do seminário e na formatura da faculdade. Na formatura da faculdade, ela chegou, mapeou o ambiente, pôs os olhos na menina e falou assim: eu não gosto dessa menina. O que é isso, Márcia? Eu não gosto do jeito que ela te olha. Né? A Márcia foi 2 vezes lá em Belo Horizonte e nesse ambiente. Eu me lembro que um dia eu tranquei no quarto do seminário, dobrei os meus joelhos. Deus é minha testemunha, né? Estou compartilhando com vocês. Para a gente entender que Deus edifica a nossa vida. Que Deus nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas limitações e nas principais decisões da nossa vida. Dobrei meu joelho na beira da cama do seminário e orei: Senhor, eu acho que é tempo e hora do Senhor me dar aquela namorada que eu pedi para o Senhor. Que eu havia feito um propósito com Deus que eu namoraria com a moça que Ele mesmo separasse para mim com quem eu me casaria. Fui tentado muitas vezes em arrumar outras namoradas, mas essa aliança com Deus, ela prevaleceu. E naquele dia eu me ajoelhei ali na beirada da cama e falei: Deus, eu preciso de uma namorada, Senhor, acho que chegou a hora. Creio, irmãos. Naquela semana chegou uma carta da Márcia, minha esposa, me convidando para namorar com ela. É fraco, né? Isso porque eu jamais faria isso. A Márcia era a gente tinha uma amizade muito grande. E ela tinha namorado com um amigo meu e foi por intermédio de quem eu a conheci. Se dependesse de mim, nós nunca iniciaríamos, né? Mas Deus tinha plano e propósito. E começamos a namorar 4 anos por carta. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso. Mas eu pedia para Deus um lar. Eu pedia para Deus uma família. Eu queria edificar uma casa, eu queria edificar um lar, mas com a bênção de Deus, sabe? Com a graça de Deus, com o favor de Deus. Eu sonhava de ter um lar, sonhava de ter uma família. Mas uma família, sabe, óbvio, nunca passou pela minha cabeça uma família perfeita, isso não existe. Mas eu sonhava de ter uma casa onde a graça de Deus, o favor de Deus fosse presente. E eu pedi para Deus: me ajuda, Senhor. E Deus me ajudou. Nos casamos, tivemos nossos filhos, e a minha oração começou a ser pelos nossos filhos, e pedi a Deus, eu queria ter 4 filhos. Esse era o meu sonho, ter 4 filhos. Tivemos 2 e depois de várias tentativas e vários abortos, nós desistimos. Né? Vamos ficar nos 2, Deus nos deu esses e não vamos ficar forçando a barra e insistindo. No último aborto, a Meire esteve presente, nós estávamos lá em Ilhéus e a Márcia quase morre. Nós estávamos na praia, a uns 20 quilômetros da cidade. E a Márcia começou a sangrar, né, aqueles sangramentos terríveis. E por misericórdia de Deus, gente, aí é que entra, né, Deus. Do lado da casa onde nós estávamos hospedados, do lado, na casa contígua, estava uma família de Goiânia e naquela família estava um médico. E aquele médico nos socorreu e também nos orientou, e nós fomos para a clínica rapidamente e paramos por aí.
no encontro de casais que nós tivemos lá em Caldas Novas, pastor Pereia, né, estava pregando, e no momento de oração, estava ali orando com os casais, ele chegou e começou a orar por mim, pela Márcia, e Deus usou ele, eu creio nisso de todo o meu coração. E Deus disse que nos daria uma nora, que seria para nós uma filha. E que nos daria um genro, que seria para nós como um filho. Eu falei, completou os 4, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eu queria dizer para você nessa noite, receba o seu genro como filho. Receba a sua nora como uma filha. Às vezes, ser humano é complicado, relacionamento é difícil para todo mundo, mas receba. Tira o orgulho, humilhe-se diante de Deus e peça a ajuda de Deus, né? Estou vendo aqui na minha frente o irmão Anderson, mas a irmã Ruth. Eu não estou vendo o Davi, ele está por aqui. Gente, mas está ali atrás. Me encanta a forma como o Davi trata o irmão Anderson e a forma como o Anderson e a irmã Ruth tratam o Davi. Que amor que existe entre eles. Sabe, eu digo para a glória de Deus, viu, irmãos? E que o Senhor guarde esse amor, não se envaideçam, nós somos provados pelos elogios que nós recebemos. Dê um passo. Se for preciso, anda mais uma milha. Porque não tem alegria maior, gente, do que você ganhar um filho. Do que ganhar uma filha. Não tem. Para isso, às vezes, vai ser preciso sim, vai ser necessário abrir mão. Mas a recompensa, o ganho de ter um lar, de ter uma casa, de ter uma família, edificada por Deus, com a presença de Deus, com a alegria de Deus, não tem nada igual. Fomos chamados para edificar nossa vida, nosso lar, nossa casa, nossa família, os nossos filhos, a nossa igreja. A igreja é nossa. A igreja ela não é um ambiente à parte de nós, não. A igreja Batista Central de Anápolis, ela é nossa, nós que fazemos parte dela. Todos os irmãos que vêm para cá e quando me procuram para vir, a única coisa que eu pergunto é o Senhor quem está te trazendo? O rebanho é de Deus, o aprisco é de Deus, a casa é de Deus. Então, sinta-se parte para poder edificar, para poder ajudar, para poder contribuir, para ser parte, né? Para fazer parte. É um privilégio. Eu disse no início que essa participação criativa de Deus, de poder edificar a nossa vida, edificar o nosso lar, edificar a nossa igreja, edificar o reino de Deus ao redor do mundo, é um privilégio enorme. Mesmo em tempos adversos, em lugares inóspitos, o povo de Deus é chamado para edificar sua casa, edificar seu lar, edificar a sua família. E foi assim, quando Jerusalém foi levada ao cativeiro, o povo de Deus foi para a Babilônia, foram expulsos de casa, perderam seus bens, perderam tudo que tinham, foram alguns amarrados, outros foram obrigados, foram desterrados, foram ser estrangeiros numa terra estranha, e muita confusão espiritual, muitas ideias, né? Muitas expectativas falsas. Aí Deus usa o profeta Jeremias
e Jeremias manda uma carta para eles no cativeiro. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros, os ferreiros, ou seja, foram desterrados, não ficou nada a não ser terra arrasada, muros derrubados, portas queimadas, casas destruídas, o governo desconstruído, a nação completamente destruída. Jeremias manda uma carta para eles. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Redequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a carta dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Preste atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei. Foi o Senhor, não foi Nabucodonosor. Eu deportei para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Ou seja, edifiquem a casa de vocês, independentemente de estarem em Jerusalém ou Babilônia. Criem as suas famílias, conduzam os seus filhos. Vivemos dias tenebrosos na face da terra, não é? Bombou aí na internet essa semana também aquela questão dos bebês reborns, né? Meu Pai do céu, que é impensável onde chegou a loucura humana. Aqueles bebês que se parecem com gente, né? E que as pessoas tratam como se fosse gente. Que loucura. Pessoas que não querem mais ter filhos, têm medo, crentes que têm medo de ter filhos, pessoas que não querem ter filhos, que cuidam dos animais muito melhor do que seres humanos, animais que têm plano de saúde. Nada contra os bichinhos, muito pelo contrário, sou apaixonado por eles e sei que eles foram criados por Deus para a nossa alegria, eles nos alegram realmente, devem ser bem cuidados. Mas cuidar de animais mais do que ser humano, optar por ter um cachorro ao invés de ter um filho? Optar por ter um bebê reborn sem querer ter um filho? Pelo amor de Deus. Onde foi parar essa humanidade sem Deus, sem a palavra de Deus? Relacionamentos que não produzem nada, absolutamente nada, a não ser prazeres egoístas e transitórios. Fomos chamados para criar, fomos chamados para edificar uma casa, edificar um lar, edificar uma família, ter filhos, ter filhas, ter netos. Isso é uma bênção, isso é uma dádiva, isso é um presente de Deus. É óbvio que existem as exceções e que Deus ajude aqueles que não podem vivenciar isso. Não sejam infelizes por isso, mas planifiquem-se em Deus e na graça de Deus, edificando-se nele. Fomos chamados para edificar, mas também fomos chamados para guardar.
Quem edifica e não guarda, quem constrói e não guarda, é um insensato. Quantos maridos que não guardam a sua casa, que não guardam a sua família, que não guardam os seus filhos? Eu falo sem nenhuma maldade, mas eu falo para servir de exemplo. A Débora tinha 15 para 16 anos e os jovens iam fazer uma vigília, né? Alguns deles se lembram disso, até quem me abordou certamente vai se lembrar. Os jovens iam fazer uma vigília e chegaram para mim: pastor, deixa a Débora ir na vigília com a gente. Falei: a Débora vai vigiar lá em casa. Ela tem 15 anos de idade. Meus filhos nunca dormiram fora de casa, a não ser na casa dos avós, dos tios, que graças a Deus são irmãos, pessoas muito íntegras, muito honradas, muito amorosas. Mas nunca deixei meus filhos dormirem fora de casa. Nunca. E se eu estivesse novamente, não deixaria de novo. Porque tem coisas que são irremediáveis. Ah, não, mas é a amiga, é o amigo, é da escola. Ok, parabéns, maravilha, mas eu quero ver meus filhos dormindo aqui, eu quero colocá-los na cama, eu quero orar por eles, eu quero cobri-los à noite. Eu quero acordar à noite, às vezes Deus me desperta, eu quero vê-los ali na cama. Eu quero guardá-los. Eles são preciosíssimos. São as coisas mais preciosas que Deus me deu nessa vida, são os meus filhos. E no que depender de mim, vou guardá-los. Ah, pastor, o senhor não vai deixar a Débora namorar, não? Você está louco? Eu sou ruim da cabeça? Eu não tenho sensatez de Deus? Claro que eu vou deixar namorar. Mas não vou deixar namorar na primeira infância, na adolescência, porque ela está formando afetivamente, e os primeiros afetos que ela precisa encontrar é na família dela, é na casa dela, é no pai dela. Os primeiros abraços que ela vai receber, os primeiros afetos é da mãe, é do pai. Ah, pastor, como é que o senhor está com a Débora namorando? Feliz, porque é resultado de oração. Ah, e quando a Débora casar, o senhor vai chorar? Vou, como chorei no casamento de Samuel. Não tem problema nenhum, choro. Né? De ver sonhos, orações, vida, coisas sendo concretizadas. A minha maior expressão é chorar mesmo, não tem problema nenhum. Mas tudo no tempo certo, na hora certa, na direção de Deus, na orientação de Deus. Guardar. Guarda a sua esposa, guarda o seu esposo, não é vigiar, não. Não é ciúme, não é patrulhamento, não, é zelo. Né? É zelo, é cuidado. Né? Eu fico admirado como que alguns homens são tão insensíveis, né? tão insensíveis, tão indiferentes, né? Mas tão indiferentes. Eu falo pouco, mas observo muito, né? Guardo muito, observo os meus filhos. Observo, Samuel vai lá em casa, eu pergunto, olho, vejo o semblante, olho nos olhos, né? Como é que você está? São os nossos tesouros. Edificar, guardar. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra.
Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a espada. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim, Neemias. Estava edificando o muro, estava construindo, os inimigos perturbando, os destruidores perturbando, edificava com a mão e guardava com a outra. Vigilância, cuidado, edificar, guardar e desfrutar. Fomos chamados para desfrutar daquilo que estamos edificando, desfrutar do nosso trabalho. Trabalho na perspectiva cristã e principalmente na perspectiva reformada, protestante, trabalho não é castigo. Trabalho é bênção. Trabalho é bênção. Trabalhar é bênção, gente. Sustentar a você e a sua família com o seu próprio esforço é uma bênção. Eu vejo aquelas pessoas na rua, às vezes em mendicância, e eu fico pensando, Deus, tenha misericórdia, Senhor. Ao que ponto que a pessoa ela chegou de desumanização, de não poder sustentar ela mesma, de ter que estender a mão, pedir o favor de outro. Não, trabalhar, ganhar o nosso pão é uma dádiva, é um privilégio, digno é o trabalhador do seu salário. Mas nós precisamos entender que, até mesmo nesse trabalho, nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus, da ajuda de Deus, da graça de Deus. Excesso de trabalho é excesso de falta de confiança. É um dos versículos que eu acho, assim, maravilhoso da Bíblia. Aos seus amados ele dá até mesmo enquanto dormem. Inútil é levantar de madrugada, trabalhar até altas horas da noite, comer o pão com dores, cheio de ansiedade, cheio de angústia, porque não confia, não descansa no Jeová Jirê. Se formos trabalhar achando que tudo depende de nós e do nosso trabalho, nós vamos parar no psiquiatra, angustiados e ansiosos. Mas quando nós pedimos a ajuda de Deus, o socorro de Deus e dependemos de Deus, Deus vai fazer a diferença na nossa vida. Os filhos são a nossa herança. Pensa no Salmo 127, antigamente, naquela época, quando não tinha estado de bem-estar, não tinha proteção do Estado, não tinha aposentadoria, não tinha carteira assinada, não tinha nada dessas seguridades que nós desfrutamos hoje. Quando alguém caía doente, socorro eram os filhos. O apoio, o arrimo eram os filhos. Eu tenho que compartilhar com vocês, né, como uma bênção muito grande. Como nos abençoou saber que o Samuel fechou a agenda de trabalho dele naquele dia, perdeu o dia de trabalho para poder socorrer a mãe. Não, pai, amanhã eu que vou ficar com a minha mãe no hospital. Não, meu filho, mas você tem o seu trabalho. Não, já desmarquei, eu vou ficar com a minha mãe. Isso é herança, isso é dádiva, isso é bênção de Deus. Amém? Que Deus nos ajude a edificar a nossa casa. Você precisa, eu preciso desesperadamente de Deus, da graça de Deus,
para poder edificar uma casa abençoada e abençoadora. Eu preciso do entendimento de Deus, da graça de Deus, para ter percepção das ameaças sobre os meus filhos, sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a minha vida. Eu tenho que ter esse discernimento da parte de Deus, eu tenho que ter sentinelas, olhos, ouvidos atentos para os males que podem sobrevir sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Guardar. Eu preciso também aprender a desfrutar, descansar. Tem gente que acha que é uma vantagem enorme não tirar férias. Não é vantagem, é uma grande burrice. Eu já acho burrice a gente trabalhar 11 meses feito um cavalo e depois tira 10 dias para poder descansar. Não é assim que Deus nos ensinou. Ainda vi uma reportagem lá dos italianos que estão chegando aos 100 anos. E eles chegam aos 100 anos porque, primeiro, a refeição demora 2, 3 horas. A família toda se reúne ali em torno da mesa e vamos almoçar, e conversa vai, e briga, e chora, conserta, anima, alegra. Termina o almoço, todo mundo feliz, satisfeito, mas comeram ali todos juntos, né? Sabem aproveitar. John Stott diz que uma das coisas mais maravilhosas que ele descobriu na Argentina foi a siesta. Na verdade, foram duas. Primeiro, o abraço, coisa que o pessoal do norte não sabe o que é, né? O pessoal do norte é o shake hand, né? Pega na mão de longe. Nós não, nós nos abraçamos. Ele disse que foi maravilhoso descobrir o abraço aqui na parte de baixo do mundo, no sul. E a outra coisa foi a siesta. Um dia nós estávamos fora do Iguaçu, atravessamos para a Argentina, chegamos lá, tudo fechado. Loja fechada, restaurante fechado. Falamos, gente, é feriado aqui hoje? Não, aqui é a siesta. Hora do almoço, o pessoal fecha tudo e vai descansar. Isso não faz ninguém ficar mais pobre ou mais rico. Tem que saber descansar, tem que saber aproveitar. Que Deus nos ajude. Amém? Edificar. O que mais? Guardar. Desfrutar. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Chega na sua casa, leia novamente o Salmo 127, pense nessas coisas, peça a ajuda de Deus, deixa Deus mudar a sua vida, dar um novo rumo e uma nova direção. Senhor, graças te damos, porque no Senhor a nossa vida ganha sentido, ganha cores, ganha colorido. A nossa família, Deus, se transforma num oásis. Nós temos para onde voltar. Temos gente nos esperando, que nos amam, que nos querem bem, que cuidam de nós fisicamente, cuidam da nossa alma. Obrigado, Senhor, pela nossa casa. Obrigado pela nossa família. Nos ajude a edificar cada dia mais. Nos ajude a guardar e nos ajude a desfrutar também das coisas boas que o Senhor tem nos dado. É a nossa súplica. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todos digam amém.